autores influenciados por autores. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida do Mundo e hoje eu venho indicar, sim, autores que sofreram influência consciente ou inconsciente ou desavisadamente de outros autores. Ou seja, autores que têm pontos em comum na escrita, né? Tem uma escrita semelhante, uma inspiração semelhante, alguma coisa assim. Às vezes até mesmo sem conhecer o autor anterior a ele, com o qual ele se parece. O Harold Bloom, acho que escreveu um livro com este tema, A Angústia da Influência, só que no caso dele, ele falava de uma relação de mestre e discípulo, né? Um autor, assim, início de carreira, que tinha um mestre ou admirava muito outro autor, de modo que produzia algo parecido, né? Em termos de modus operandi, o resultado, a produção era muito parecida com a produção daquele que ele admirava. E aí isso causava angústia, porque ele não conseguia traçar um próprio caminho, certo? Eu não li essa obra, eu li só um trecho. Fiquei muito interessada, mas infelizmente não tem esse livro. E aí eu pensei que essa poderia ser a ideia de um vídeo, né? De uma série aqui no canal, porque hoje eu vou mostrar 6 autores, né? De parzinho. Mas eu tenho outros aí para considerar e vou pedir para vocês já me deixarem aqui sugestões de autores que têm semelhança aí na escrita para a gente continuar essa prosa em outros vídeos. Antes de começar a mostrar, que eu sei que vocês vão adorar esse tema, porque eu adoraria assistir alguém falando disso, de fazendo uma análise comparada entre autores. Antes de eu fazer essa análise comparada, gostaria de pedir que você se inscreva neste canal, se não for inscrito, que curte esse vídeo já, porque eu sei que você vai gostar desse tema, e que me siga nas redes sociais, o Que Vida do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog, certo? Agora, bora lá! Primeira, vou mostrar aqui 2 autores com uma influência conhecida. Esses aqui são candidatos até para o livro do Harold Bloom. Não sei se o Harold Bloom cita esses 2 lá no livro dele, mas aqui é a influência conhecida. Eu estou falando do Ezra Pound e do T.S. Eliot. Por que é conhecida? Porque eles eram amigos. E, inclusive, o Ezra Pound revisou esse livro aqui, A Terra Desolada, A Terra Gasta, enfim, a tradução aí que vocês considerarem melhor. Ele revisou, ele depurou os poemas do T.S. Eliot. O Ezra Pound era um autor, assim, difícil. Eu não falo dele aqui porque eu ainda nem terminei de ler os cantos. Tanto é que esse aqui é o volume 2. Eu tô no volume 1 ainda. É um livro para você ler para a vida toda, né? É um livro que você vai lendo, você fica com aquela sensação de que não entendeu nada, não entendeu muita coisa. Você entende, às vezes, um canto, às vezes você entende a metade de um canto. E aqui são trocentos cantos. E assim, você fica com aquela sensação de que você vai ter que viver a vida inteira, voltar esse livro, vai morrer sem apreender quase tudo do que está aqui. O Pound era um autor muito peculiar. A contribuição dele para a literatura, e não só a literatura americana, é gigantesca. Por quê? Porque ele fazia invenções literárias do ponto de vista formal. Ele mesclava idiomas, né? Tanto que aqui a gente vê ideogramas, ó. Então, ele misturava alfabetos, trabalhava a questão fonética, enfim, todos os aspectos linguísticos. Ele tinha um grande conhecimento, ele gostava muito da experimentação. Tanto é que ele influenciou os irmãos Campos, né? Que poderiam entrar aqui, só que eu não tenho nenhuma obra aqui do Haroldo de Campos, tal, mas numa próxima citação talvez eu compare os 2. Haroldo de Campos, Irmãos Campos e o Ezra Pound. Também posso comparar uma próxima vez Ezra Pound e Hemingway, que tem ali coisas para comparar, mas neste vídeo é o T.S. Eliot e o Ezra Pound. Então, você começa a ler a obra tanto do Pound quanto aqui do T.S. Eliot, e eu já fiz um vídeo interpretando aqui o Enterro dos Mortos. Você não sabe do que eu estou falando, você pode dar uma olhadinha lá no vídeo em que eu leio trechos. Nos 2 casos, tanto num quanto no outro,
A gente começa a ler e a gente tem aquela sensação de estar se enveredando por um terreno desconhecido, tanto do ponto de vista da singularidade, da subjetividade de um eu lírico que você tem dificuldade de mapear, muito fugidio, escorregadio, quanto do ponto de vista formal. Então, você está lendo um idioma, daí a pouco quebra, vem outro idioma. Então, aqui no Enterro dos Mortos, começa a ler, tá em português, você já está sofrendo para entender o que está em português, porque aqui é uma loucura o que está sendo colocado aqui. É possível interpretar, fiz um vídeo lá, vocês vão ver, e de repente vem uma estrofe em alemão. Então, assim, a sua compreensão acaba, é interrompida. No original é inglês e alemão, aqui é português e alemão. O Pound faz isso, né? Eu mostrei para vocês aqui, é uma questão até visual, se a gente percebe por conta dos ideogramas, né? Então, não é só fonética, não é só semântica de você não compreender o que está escrito. Se você ouvir também, você não compreende, né? Porque aí sim também seria uma compreensão fonética. Aqui é até visual, você não consegue nem interpretar o alfabeto. E essa é uma das propostas do Pound, causar esse estranhamento, tirar a gente da segurança do porvir. Essa ruptura acaba sendo ainda mais forte, mais impactante, porque a gente está falando de poema. Embora a gente esteja num período em que a gente não precise mais, né? A poesia não precisa obedecer mais questão de métrica e rima, uma característica dos poemas é o ritmo, né? O compasso, o ritmo. Não precisa ser aquela formalidade do verso certinho, com a métrica bonitinha e com versos rimados. Mas o ritmo ainda é uma qualidade, uma característica do poema. O ritmo da fluidez. De repente você está no ritmo, de repente esse ritmo é quebrado. E se a gente está falando de poema, a gente está falando de forma, que é conteúdo. Se você altera a forma, você altera o conteúdo. Se altera o conteúdo, você altera a compreensão. Tanto aqui quanto aqui, o leitor, ele é posto nessa dificuldade. E a dificuldade que você sente ao ler, essa dificuldade faz parte do poema. Tem um significado para o poema. Os efeitos que uma poesia causa na gente são intencionais. Eu não estou falando que a interpretação é intencional, porque a interpretação cada um tem uma. Mas os efeitos normalmente são intencionais, né? O poeta quis que a gente sentisse aquilo. Então, se você sente um estranhamento, foi proposital. Minha primeira duplinha é essa. A segunda duplinha, Shakespeare e Dostoiévski. Aí vocês vão falar, nossa, mas o que tem a ver? Um é inglês, o outro é russo. Um é do século XVI, outro do século XIX. Um é teatro, o outro é romance. O que tem a ver? Tudo a ver. Essa densidade psicológica do Dostoiévski não é por acaso, ela tem uma origem. A origem está em Shakespeare. Ele era um grande admirador de Shakespeare e a gente percebe, eu peguei esses dois aqui, não foi por acaso, né? Hamlet e o Crime e Castigo. A gente percebe muita semelhança entre o Hamlet e o Raskolnikov. E assim, eu peguei Raskolnikov porque é mais emblemático, mas a gente tem vários personagens de Dostoiévski que tem esse conflito, que carrega esse conflito que o Raskolnikov carrega. A gente tem o Mitya, acho que é Mitya ou Misha, não lembro mais, de Os Irmãos Karamazov, por exemplo. Então, você percebe que é uma característica dele tratar isso, a densidade psicológica. Muitos críticos falam que Shakespeare inaugurou, né, esse conflito, o sujeito moderno, né, na figura do Hamlet, principalmente. Essa questão de ter os seus conflitos interiores e tal. Ora, o que há na obra de Dostoiévski se não isso? E é só essa questão da densidade psicológica? Não. Como eu falei para vocês, o Shakespeare produziu teatro e o Dostoiévski romance. Quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que eu não acho Dostoiévski grande narrador, né? Ele é um dos meus autores favoritos, mas eu não acho que ele narre muito bem. Ele tem problema com foco narrativo, que às vezes é descontinuado, ele tem problema de fluência de narrativa,
E isso se dá também porque ele tem uma característica que é de teatro e não de romance. Talvez aí a gente já consiga perceber uma outra semelhança. Ele, de repente, lá no meio do romance, ele traz todos os personagens para a cena como se fosse teatro. E esses personagens começam a revelar coisas, um na cara do outro, por meio de discurso direto, assim. O leitor parece que está diante de uma peça de teatro e não de um romance, com o narrador conduzindo as coisas. Então dá a impressão que o Dostoiévski tirou toda aquela situação dramática e teatral dos palcos e colocou num romance. E tem cenas que são cenas de teatro, gente. Você percebe isso claramente em O Idiota, você percebe isso claramente em Os Irmãos Karamazov, você percebe isso claramente em Memórias do Subsolo. Crime e Castigo, talvez, eu não estou conseguindo me lembrar de nenhuma cena assim, mas eu acho que quase todas as obras do Dostoiévski que eu li têm essas cenas teatralizadas que deixa o leitor um pouco incomodado porque não tem afluência. Porque também não é teatro, teatro já é... As falas são marcadas, aqui não são marcadas como teatro, mas não tem a condução de um narrador. Tem a baixa condução de um narrador, ou a ausência da condução de um narrador, e isso faz com que fique mais parecido com o teatro ainda, mas sem a ajuda da marcação do teatro, que nos ajuda a ler teatro. Tô complexa? Talvez, mas é complexo mesmo isso aqui, viu? Então, para essa duplinha, a semelhança está na densidade psicológica, conflito psicológico de personagem, né? E nessa teatralização das coisas, né? Do drama. Drama ser drama mesmo. Então, o romance de Dostoiévski tem a dramaticidade de drama clássico de teatro. A outra duplinha é Virginia Woolf e Clarice Lispector. Neste caso aqui, a Clarice Lispector veio depois de Virginia Woolf. E eu li em algum lugar que ela disse que nunca leu Virginia Woolf, mesmo muitas pessoas tendo comparado a obra das duas e tal. Tanto é que perguntaram para ela, né, se ela conhecia Virginia Woolf. Ela disse que não. Mas a gente percebe muita semelhança entre as duas. Quais são elas? Primeiro, elas sempre tratam de personagens femininas. Personagens femininas em si mesmadas, com conflitos internos. Aqui a gente tem subjetividade altamente aflorada, mas os conflitos aqui dessas personagens não são como os conflitos dessas outras personagens aqui que eu mostrei de Shakespeare e de Dostoiévski. São conflitos de personagens numa outra temporalidade, são conflitos de personagens do século XX. E conflitos de personagens do século XX sempre aparecem na literatura de uma maneira diferente. Por quê? Porque a gente tem uma forma de narrar que é mais característica, a gente tem uma forma de narrar que subverte a temporalidade, a questão do tempo cronológico e coloca em primeiro plano o tempo interior, né? Então, a temporalidade que importa é a temporalidade subjetiva de dentro das pessoas e não a objetiva externa a elas, dada por relógio, marcação do tempo. Essa questão da temporalidade, a gente vê nesses dois casos, mais fortemente na Virginia Woolf, e a gente vê pela forma de narrar. E essa temporalidade se expressa pela forma de narrar. Há quem diga que nos dois casos é fluxo de consciência. Acho que Clarice Lispector está muito mais para monólogo interior do que para fluxo de consciência. Virginia Woolf está muito mais para discurso indireto livre do que fluxo de consciência. Mas não importa. Também é muito comum as pessoas tomarem um pelo outro, tratarem esses três tipos de narrar como se fosse uma coisa só. E eu sempre falo, não importa o nome que você dá, o importa é que você perceba o impacto dessa narrativa, a função dessa narrativa na história contada. Então, aqui, para vocês terem a ideia, eu peguei Miss Dalloway, já fiz um vídeo sobre essa história, tem aqui. Aqui a gente tem um dia, acho que na vida da Miss Dalloway, que ela sai para comprar flores até o que acontece de noite lá na festa. Isso em outro romance que adotasse outra forma de narrar, isso poderia ser contado em um parágrafo. Aqui ela conta isso em uma
um livro. Por quê? Porque a gente está falando de uma temporalidade subjetiva. Então, o que ela pensa nesse processo, as reminiscências dela, toda a questão que está ali, o contexto histórico do período pós-guerra, a gente percebe. Inclusive, essa forma de narrar é característica do período pós-guerra, né? A gente começa a perceber no período pós-guerra, e a questão da temporalidade fragmentada, né? Pensando numa temporalidade cronológica exterior ao sujeito, objetificada, é deixada em segundo plano, e a temporalidade subjetiva entra em primeiro plano, e é por isso que as reminiscências, que são presentificadas, né? Memória é sempre o passado no presente, ocupam boa parte da narrativa e nos ajuda a entender quem é aquela personagem em questão. No caso aqui da Clarice Lispector, aqui neste caso, A Paixão Segundo o GH, também já fiz vídeo para este livro, aqui a gente tem uma personagem em diálogo franco com ela mesma. Primeiro, no primeiro momento, ela está, né, percebendo dados do exterior, até que ela vê a barata, e a barata a faz voltar para a sua realidade interior, né, uma ego trip, e a barata revela dados dela mesma. Esse encontro dela com a barata vale por anos de terapia, né? Ela, nesse processo todo dela com ela mesma, se resolvendo. As personagens da Virginia Woolf, elas não costumam entrar nesse acerto de contas com elas mesmas, como as personagens da Clarice Lispector. E, assim, esses acertos de conta da Clarice Lispector, já falei disso em vários vídeos, das personagens da Clarice, às vezes resultam numa transformação da personagem por meio de, sei lá, um momento epifânico, né, o que eu chamo de epifania reversa, ou um mendigo, ou uma barata, ou um cego, ou um búfalo, que faz a pessoa, né, se voltar para si, repensar a vida. E nem sempre esse processo todo resulta numa transformação. Às vezes a personagem passa por esse, né, esse périplo, dessa volta toda, e continua a ser como era antes. Às vezes não. Às vezes ela passa por uma evolução ali moral. As personagens da Virginia Woolf, elas não necessariamente passam por este processo. O que a gente tem, em boa parte das vezes, estou aqui lembrando de Rumo ao Farol, né, na tradução português de Portugal, ou Ao Farol na tradução brasileira, que é uma temporalidade subjetiva em primeiro plano, como sempre, mas tem uma temporalidade em segundo plano que nos ajuda a entender a temporalidade subjetiva. Então, assim, fatos históricos, fatos que acontecem no exterior, o sujeito no mundo objetificado, não no mundo subjetificado, que afetam o sujeito. E aí o leitor percebe essa dialética do tempo interior com o tempo exterior, como essas coisas se dão e as mudanças que operam. E isso é uma característica de romance do século XX, né? Porque antes disso, o que acontecia? Acontecia sempre assim, fatos objetificados do mundo, impactando o sujeito, né? É sempre uma temporalidade, né? A cronologia, tempo e espaço dados pelas leis da física, pelas leis da natureza, impactando os sujeitos. No século XX, não. O sujeito ali, com toda a sua riqueza interior, em dialética com a questão exterior. Não estou falando que antes do século XX essas coisas não existiam. Estou falando que antes do século XX não era comum a gente ver isso em romance. A narrativa estruturada a partir dessas experiências, né? Não estou falando que não existia coisa, estou falando que não existia na narrativa, pelo menos na maior parte delas, como se tornou muito comum no século XX. Então, característica da Virginia Woolf é essa dialética de temporalidades e tal. Da Clarice, é essa questão da egotrip que se dá sempre por monólogo interior, faz lembrar um solilóquio, né? Personagem com ela mesma ali e tal. Está dando a impressão que eu estou falando mais de diferenças do que de semelhanças. Não. A gente estava falando de duas autoras que traz a subjetividade de personagens femininas para um primeiro plano. Se a gente pensar que isso, antes do século XX, não era muito comum,
a gente tem que considerar que elas estão fazendo uma coisa bem diferente, né? Principalmente aqui, se a gente está falando do começo do século. Aqui a Clarice já é da segunda metade do século XX. Aqui a Virginia Woolf, primeira metade do século XX. Né? Além de personagem feminina aparecer como sempre figura principal, elas aparecem com uma subjetividade em primeiro plano. E as duas usam formas de narrar típicas da contemporaneidade, típicas do século XX. Monólogo interior, fluxo de consciência, discurso indireto livre, chame do que você quiser, mas são formas de narrar muito próximas com características comuns. Ambas são incríveis, ambas contribuíram muito com a literatura universal. Certo, então é isso. Então aqui apresentei 3 duplinhas de influências de autores, né? Autor que influencia autor, às vezes diretamente, às vezes indiretamente, avisadamente, desavisadamente. O leitor só que percebe semelhança, às vezes os autores em questão não, pelo menos não intencionalmente, né? Na maior parte das vezes. Gostaria que vocês me apontassem semelhança entre autores que vocês conhecem. Eu já tenho vários outros ali que eu relacionei, mas eu gostaria que vocês me indicassem também. Muito obrigada por assistir. Beijos e tchau, tchau.